O segundo jhana é comparado a um lago, que não possui fonte externa de água, mas com uma fonte interna que abastece o lago com água fresca. O lago representa a mente. A completa ausência de qualquer alimentação por água externa descreve a inacessibilidade da mente no segundo jhana, a qualquer influência externa. Nem mesmo o fazedor é capaz de entrar nessa mente. Essa inacessibilidade hermética a todas as influências externas é a causa para a quietude igual a uma rocha do segundo jhana. A fonte interna que abastece o lago com água fresca representa Ajatam Sampasadanam, a segurança interna que causa o completo abandono, esfriando a mente na quietude e libertando-a de todo o movimento. O frescor representa a bem-aventurança em si, nascida de samadhi ou quietude, e que permeia toda a experiência mental, imutável ao longo da duração do jhana. O terceiro jhana é descrito com a metáfora de uma flor de lótus, que nasce e cresce imersa na água fresca de um lago. O lótus representa a mente no terceiro jhana. A água pode esfriar as pétalas e as folhas de um lótus, mas nunca pode penetrá-lo, visto que a água desliza pelo lótus. O frescor representa açúcar, a umidade representa piti. Assim, igual ao lótus imerso na água, a mente no terceiro jhana é resfriada por sukha, mas não é penetrada por piti. A mente no terceiro jhana experimenta apenas sukha. No terceiro jhana, a mente continua experimentando a quietude igual a uma rocha, sem se mover para o exterior. Igual ao lótus no símile que sempre permanece imerso na água. Tal como a bem-aventurança sustenta a mente no terceiro jhana, assim também a água fresca que representa a bem-aventurança faz com que o lótus se desenvolva. Mais uma vez, a singular bem-aventurança do terceiro jhana permeia toda a experiência mental do começo ao fim, igual à água fresca do símile que permeia o lótus da raiz até as extremidades. O quarto jhana é comparado a um homem enrolado da cabeça aos pés com um tecido branco. O homem representa a mente. O tecido branco representa a perfeita pureza de ambos, a equanimidade e a atenção plena, que é a marca registrada do quarto jhana. A mente no quarto jhana é imaculada, limpa como um tecido limpo, perfeitamente quieta e equânime, pura e simples. É claro que essa absoluta pureza e paz permeia todo o corpo da experiência mental, do início ao fim, da mesma forma que o tecido branco cobre por completo o corpo do homem, da cabeça aos pés. Assim é como compreendo o significado dos quatro símiles. Movendo de jhana a jhana. Como mencionei antes, quando o meditador está em qualquer um dos jhanas, ele é incapaz de qualquer movimento. Ele não pode formular uma decisão para sair deste jhana para aquele. Ele não pode nem mesmo decidir sair do jhana. Todo esse tipo de controle foi abandonado no jhana. Além disso, a extrema quietude da atenção plena no jhana congela a atividade da mente chamada compreensão, a ponto de, enquanto estiver em jhana, o meditador quase não consegue fazer sentido da própria experiência. Os pontos de referência dos jhanas são reconhecidos somente mais tarde, depois de emergir dos jhanas e analisá-los. Portanto, nos jhanas não somente o meditador é incapaz de qualquer movimento, mas também é incapaz de saber onde está e para onde ir. Então, como ocorre o movimento de um jhana para outro? Uma casa com 4 cômodos. Imagine uma casa com 4 cômodos e apenas uma porta de entrada. Passando pela porta, a pessoa entra no primeiro cômodo. A pessoa precisa passar pelo primeiro cômodo para chegar ao segundo, passar pelo segundo para entrar no terceiro e precisa passar pelo terceiro para chegar no quarto. Depois, para sair do quarto cômodo, ela precisa passar pelo terceiro, para sair do terceiro ela precisa passar pelo segundo, para sair do segundo precisa passar pelo primeiro cômodo e para sair do primeiro precisa passar pela mesma porta através da qual ela entrou. Agora, suponha que o piso nos 4 cômodos seja tão escorregadio que é impossível ganhar impulso depois de entrar na casa. Assim, se a pessoa entrar na casa com um pouco de impulso, ela irá escorregar e parar no primeiro cômodo. Com um grande impulso, ela poderá parar no segundo ou mesmo no terceiro cômodo. Então, com ainda mais impulso, ela poderá chegar até o quarto cômodo. Esse símile descreve bem como ocorre o movimento de um jhana para outro. Dentro do jhana não há controle, igual ao piso escorregadio dentro da casa, que impossibilita ganhar impulso. Se alguém entrar nos jhanas com pouco impulso, irá parar no primeiro jhana.
Com muito impulso, poderá alcançar o segundo ou terceiro dhyanas. Com ainda mais impulso inicial, poderá alcançar o quarto dhyana. O impulso na entrada só pode ser gerado fora do dhyana, quando há a possibilidade de controle. O tipo de impulso aqui mencionado é o impulso de abrir mão, de abandonar. Abrir mão é cultivado antes de entrar no dhyana. O abandono é cultivado antes de entrar nos dhyanas até o ponto em que se torna uma inclinação involuntária da mente, uma forte tendência natural. Se o meditador chegar na porta para os dhyanas com o impulso de abrir mão apenas um pouco mais do que é adequado, ele irá parar no primeiro dhyana. Com uma tendência automática para abrir mão um pouco mais forte, ele poderá alcançar o segundo ou terceiro dhyana. Com uma forte inclinação para abrir mão, ele alcançará o quarto dhyana. No entanto, ele não será capaz de incrementar a intensidade do abandono enquanto estiver nos dhyanas. Com qualquer intensidade que entre, isso será tudo que poderá ter. Analisando a experiência da felicidade. O meditador pode cultivar a tendência para abrir mão fora do dhyana, analisando as experiências de felicidade e reconhecendo os obstáculos chamados apegos. Quando a mente reconhece a superioridade da felicidade nos estados de abandono, a inclinação para abandonar se fortalece ainda mais. Algumas vezes ensinei a minha mente teimosa pensando: viu, mente? Viu? Veja quanto mais felicidade existe nos estados de abrir mão. Viu, mente? Não se esqueça, mente. Lembre-se, está bem? A mente então se inclina com mais vigor para o abandono. Ou a mente consegue reconhecer os obstáculos para a felicidade mais profunda, que são os vários níveis de apego que bloqueiam o abandono e que impedem mais felicidade. Quando a mente aprende, através da análise, a reconhecer os inimigos da própria felicidade, os apegos, então a inclinação para o abandono se torna fortalecida pela sabedoria. Assim é como se cultiva a tendência para o abandono fora dos dhyanas, de modo que o meditador possa entrar nos dhyanas com muito abandono e alcançar os dhyanas mais profundos. Cada dhyana está dentro do outro. Uma forma de analisar como a mente se move de um dhyana para o outro é através do símile do lótus com 1000 pétalas. As pétalas num lótus com 1000 pétalas abrem numa ordem, numa sequência estrita, somente depois de terem sido aquecidas pelo sol. O primeiro dhyana pode ser comparado com a rara e delicada fileira de pétalas número 993. Do mesmo modo que a fileira 993, agora sendo aquecida pelo sol, contém e oculta dentro de si a ainda mais perfumada fileira de pétalas 994, assim também o raro e delicado primeiro dhyana, agora sendo aquecido pelo abandono, contém e oculta dentro de si o ainda mais prazeroso segundo dhyana. Quando, ao final das contas, a fileira de pétalas 993 desabrochar, então a fileira de pétalas seguinte aparecerá no seu centro. Do mesmo modo, quando no final das contas o primeiro dhyana se abrir, então o segundo dhyana aparecerá no seu centro. Portanto, o segundo dhyana na verdade está dentro do primeiro dhyana, o terceiro dhyana dentro do segundo e o quarto dhyana dentro do terceiro. Em outras palavras, no símile da casa com 4 cômodos, os cômodos são concêntricos. Assim, não se sai do primeiro dhyana para ir então para o segundo. Ao invés disso, se vai mais fundo no primeiro dhyana para entrar no segundo, mais fundo no segundo dhyana para entrar no terceiro, e mais fundo no terceiro dhyana para entrar no quarto dhyana. O nível seguinte de dhyana sempre está dentro do dhyana atual. O poder de aditana. Quando o meditador tem muita experiência com dhyanas, ele pode se mover de um dhyana para o outro utilizando o poder de aditana. Neste contexto, a palavra em Pali aditana representa o método budista de programar a mente. No começo da meditação, o meditador pode programar a mente para entrar num dhyana específico por um período de tempo pré-determinado. É claro que isso só funciona para alguém que esteja muito familiarizado com o destino e que conhece bem o caminho para chegar lá. Esse é o método empregado por todos os meditadores consumados. É como ligar o piloto automático pouco depois da decolagem. No entanto, mesmo no caso desses meditadores consumados, o dhyana especificado é alcançado percorrendo o mesmo caminho. Por exemplo, se a mente foi programada para entrar no terceiro dhyana, então ela precisará passar pelo primeiro dhyana, depois pelo segundo, para entrar no terceiro, embora possa passar pelos primeiros dhyanas rapidamente.